O sucesso profissional ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Temos um especialista, um motivador, um conferencista, escritor e vai nos trazer conselhos importantíssimos. Eu estou ansioso por ouvi-lo, porque, claro, eu preciso crescer a cada dia também. E então, está precisando de motivação para a sua vida profissional? Precisa de superação? Que alegria apresentar um amigo já conhecido de um bom tempo, Maurício Góes. Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Novo Tempo, ao programa Saúde Extra. É uma honra tê-lo conosco. Honra é minha, meu querido. Como sobreviver, Maurício, é a primeira pergunta nesse mundo tão competitivo no aspecto profissional. Tá aí, uma boa pergunta. Na verdade, nós temos duas posturas. Uma é sobreviver e outra é expandir. Porque, na verdade, uma empresa, uma pessoa, elas não nasceram para sobreviver. Elas nasceram para crescer, para expandir. Então, o grande negócio... A empresa, por exemplo, que pensa, a minha meta, o meu objetivo é sobreviver na era do caos, na era do medonho lindo, na era do desperdício, né? Na era do já era, ela vai acabar morrendo, né? Mas se ela coloca na cabeça, o meu negócio é a expansão e não a sobrevivência, aí ela tem as ferramentas certas e positivas. Mas a grande maioria realmente pensa em sobrevivência e não na expansão. Todos nós, inclusive eu às vezes penso. E a gente tem que, Maurício, administrar a nossa vida pessoal, a nossa carreira profissional, a nossa vida financeira, lembre-se disso, como uma organização. Eu tenho que olhar para mim como uma empresa. Assim como as organizações têm as suas áreas de atuação para que possam expandir no mercado, seguir crescendo, e a Novo Tempo é um exemplo de uma instituição que segue crescendo sempre, nós temos que olhar para nós também com essa visão de expansão e de crescimento. Como a gente desenvolve esta atitude, eu diria assim, progressista na nossa vida pessoal? Tá aí, Toninho. É uma pergunta também excelente, porque você sabe por que nós fazemos coisas e a maioria das vezes não dá certo? Por que a gente faz o esforço certo, na direção certa, mas a coisa certa não acontece? Existe um erro tático e técnico e estratégico que todos nós estamos cometendo. Nós estamos focando os nossos esforços, o nosso trabalho, o nosso talento, o nosso capital moral, intelectual, social. Nós estamos focando todas as nossas habilidades e atitudes e não dá certo por quê? Porque nós estamos achando que nós estamos vivendo em época de mudança. Mas nós não estamos mais vivendo em época de mudança. Nós estamos vivendo em mudança de época. Olha, bem interessante, viu? Entendeu? É verdade. E tudo que você faz visando época de mudança, o que está lá na frente é o fracasso, a falência e o desespero. Mas se você colocar na sua cabeça que o vislumbre, o horizonte agora é mudança de época, aí você faz o esforço certo, com o talento certo, para os resultados certos. Por exemplo, em época de mudança, o que valia era a experiência acumulada. Em mudança de época, o que vale é a competência atualizada. Por exemplo, eu não estou falando mal da experiência, mas experiência é a vida retrovisor, é olhar para trás. Agora, a competência atualizada é farol, é iluminar o futuro, é ver para frente. Entendeu? Uma vez eu estava fazendo uma palestra e comentei alguma coisa sobre isso. E alguém chegou para mim e falou assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho há 30 anos, eu tenho 30 anos de experiência. E eu falei, olha, com todo carinho, né? Você não tem 30 anos de experiência, você tem 1 ano de experiência repetido 30 vezes. Porque, na verdade, se você coloca, por exemplo, eu não estou vivendo mais em época de mudança, e sim em mudança de época, em época de mudança se dizia o seguinte, o importante é ser eficaz. E falavam mal da eficiência, porque fazia a comparação, em época de mudança, entre eficiência e eficácia. Então se dizia que eficiente é o que faz certo a coisa, e o eficaz é o que faz a coisa certa. Então se dizia, a pior coisa no mundo é você fazer bem feitinho o que não precisava ser feito. Agora, em mudança de época, mudou tudo. Hoje você tem que fazer certo, a coisa certa, e sempre da primeira vez. Agora, Maurício, isso não traz uma pressão muito grande para o indivíduo, porque eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser eficaz,
eu tenho que ser produtivo, eu tenho que cumprir metas, eu tenho resultados para apresentar, eu tenho prazos para cumprir. O indivíduo acaba recebendo uma gama tão grande de pressão, e eu não sei até que ponto isso, em vez de ajudar, olha, você tem essa meta, você tem esse prazo, surgiu uma nova tecnologia, surgiu isso aqui, e o indivíduo acaba ficando perdido, não sabe para onde ir. Como é que a gente administra isso? Porque a gente percebe hoje uma gama de jovens, às vezes, meio perdidos na vida. Porque aquela necessidade de você ter que ser o melhor, ser o primeiro, ser eficaz, como que a gente administra isso? Eu tenho que pensar no futuro, eu vivo nesta mudança de época, eu preciso estar atualizado para que eu consiga o resultado, não apenas que o meu chefe, que a minha empresa deseja, mas aquele que eu quero, que vai me fazer feliz, que vai me satisfazer. Como que a gente administra essa relação entre aquilo que eu quero e aquilo que a empresa espera de mim, ou o mundo espera de mim? Então, antes de eu dizer como, a minha opinião, você me permite eu te estressar um pouco mais? Claro. Em época de mudança, se dizia o seguinte: se funcionou, está absoluto. Em mudança de época, se diz: se funcionou, está obsoleto. Então, todo esse material que a Novo Tempo tem, essa câmera que você trouxe, por exemplo, ontem, Full HD. Full HD dos Estados Unidos, em mudança de época, no momento que você a instalou, ela está obsoleta. É assim, por exemplo, em época de mudança, o que contava era soluções, solucionar problemas. Sabe o que conta agora em mudança de época? É você estar preparado para responder perguntas que ainda não foram formuladas. É você estar preparado para viver num tempo que ainda não chegou. É você estar preparado para resolver tecnologias, usar tecnologias que não existem ainda. Então, tudo isso estressa. Agora, qual é a solução? Se você tem Deus no coração, se você tem paz, você não tem estresse. Se você não tem estresse, você é mais produtivo. Se você é mais produtivo, você é mais competitivo. Se você é mais competitivo, você é mais lucrativo. Se você não tem esse estresse, você é mais feliz. Se você é mais feliz, você atrai mais clientes, por exemplo, para você. Porque os clientes adoram, entre aspas, trabalhar com pessoas felizes. Então, qual é a grande pergunta que você tem que fazer em mudança de época? Você tem que fazer uma pergunta. E a pergunta é essa aqui. Qual que é a pergunta? Se essa tecnologia não vem com a paz embutida, ela não serve para nada, não vale nada.